Bem, a letra D é de dimensão e o número que vem antes dessa letra refere-se à quantidade de dimensões na imagem. Então, dimensionais, sem profundidade. No 3D, nós temos a altura, a largura e a profundidade. Para ilustrar, por exemplo, eles não reproduziam em 3D, mas já quando foi chegando a época desse renascentismo, ao trazer o 3D, resultou no que você talvez conheça mais. Vamos começar por uma dimensão só. Agora nós temos um cubo. Isso já não é tão 3D em 2D. Ou seja, nós temos que fazer uma imagem plana, perspectiva. E nós vamos aprender isso melhor na próxima aula. Mas antes disso, nós vamos ver uma maneira de nós bularmos esse aprendizado. É por usarmos o quadrício do renascentismo, também foi usada por vários artistas, incluindo Leonardo da Vinci, que usou uma invenção que ficou conhecida como perspectógrafo ou janela de Leonardo. Aqui, para fazer um desenho a partir de um quadriculado, nós não precisamos ficar pensando em termos de profundidade, mas apenas em altura e largura. Precisamos apenas olhar as distâncias. Por exemplo, aqui está o seu ponto médio e você vai calcular a distância visualmente daqui até aqui. Depois você marca a distância daqui para cá. Ó. Então você marca daqui para cá. Uma vez tendo feito essas marcações, você começa a fazer um esboço simples, sempre levando em conta a linha vertical e a horizontal. Por exemplo, veja a distância daqui para essa parte. Veja que essa parte da cabeça está mais próxima de nós, enquanto que essa parte aqui do corpo está lá para trás. Mas nós não vamos nos preocupar em fazer isso, apenas em altura e largura. E esse efeito de profundidade automaticamente vai aparecer se você fizer corretamente as linhas. No máximo que você deve tentar trabalhar é a espessura da sua linha. Porque lembre-se que luz e sombra, foco e desfoco são aulas que nós vamos ter mais à frente. Então a única coisa que nos preocupa agora é o esboço. É captar a forma e as linhas de contorno. Luz, sombra, foco e desfoco são coisas que aprenderemos mais à frente do curso. Então primeiro vamos pegar essa foto da laranja ou qualquer uma outra imagem que você tiver. Nós não vamos quadricular. Você vai desenhar essa primeira laranja e daí essa segunda aqui atrás, pensando em termos de profundidade, como se ela estivesse mais para trás mesmo. Agora você faz a terceira laranja, como se estivesse mais ao fundo, e agora a quarta laranja mais para trás ainda. Agora vamos fazer a mesma imagem, só que primeiro vamos quadricular. Quando você for fazer a partir de uma foto que não estiver ainda quadriculada, a primeira coisa que você vai fazer é quadricular a foto. Depois você faz na mesma quantidade, na mesma proporção, os quadrados numa folha em branco. Daí é só começar a desenhar. Vamos ver na prática? Quando você for fazer o quadriculado nesta parte, aí você não deve pensar em termos de profundidade, mas apenas de altura de linha. Como assim? Você vai olhar onde é que começa essa linha aqui. Até onde vai ela? Vai daqui até esse outro quadrado. Você só vai olhar em termos de altura, largura, curvas, em que lugar em relação aos quadrados aquela linha se encontra. Quando você finalizar o desenho, automaticamente você já terá feito um desenho em perspectiva, caso você faça corretamente. Mas para isso você precisa aprender a crescer um objeto proporcionalmente, como aqui está ali mostrando. Crescer proporcionalmente é quando você mantém a mesma relação entre largura e altura. Então, mesmo que a foto aqui seja de tamanho diferente desses quadriculados, se você crescer proporcionalmente, o desenho será exato. Então você pode às vezes até contar, por exemplo, 1, 2, 3, no caso esse daqui começa no terceiro, e você já marca ele.
Então prefira sempre ir marcando os pontos, para que você olhe, por exemplo, se é abaixo ou acima dessa linha. Uma maneira ainda mais simples de fazer isso é fazendo um X na foto que você for desenhar e fazer um X da mesma maneira na folha em branco, para que você possa reproduzir mais fácil o desenho. Vejamos isso na prática. A primeira coisa que você vai fazer é um X nessa folha. Preste atenção para que a régua fique bem na ponta, bem certinho aqui e bem certinho lá em cima. Depois que você tiver certeza que está bem alinhado aqui e aqui, aí você pode puxar a linha. Uma dica é deixar o lápis aqui nessa ponta, porque você só vai precisar se preocupar com essa outra ponta aqui de cima. Eu deixei a folha fixa na mesa para ficar mais fácil de fazer o vídeo, mas você pode fazer com ela solta. E essa linha aqui, como é que você vai fazer ela reta? Será que é só aprumar por aqui? Não. Você tem que ter uma referência aqui, que você aqui já tem, você tem que ter uma referência aqui embaixo. Como é que você faz isso? Você pega a folha, sua folha vai estar solta, né? Aí você vai deixar bem certinho aqui essa pontinha com essa outra ponta aqui, ó, bem certinho aqui embaixo. Aí você, ó, faz como se fosse fazer uma dobrazinha. Aí aqui você já vai ter o meio. Faz a mesma coisa lá em cima. Essa ponta aqui tem que ficar bem certinho uma com a outra. Fez isso, puxou o dedo pra cá, ó, e marcou aqui o meio. Vamos aproveitar e fazer já o meio aqui horizontal. Põe aqui pra baixo. Mesmo jeito. Ponta bem certinha. Mesma coisa aqui. Se você fizer assim, nem que seja só um pouco errado, essa linha do meio vai acabar saindo inclinada. Bem, agora nós temos o meio vertical e o meio horizontal. Nós agora temos outras referências para serem feitas. Agora vamos transferir essas medidas para a folha em que você vai desenhar. É simples. Primeiro o X. E para fazer o meio, basta você pegar a sua folha aqui de referência. Lógico que a sua não vai estar com fita. Marcou ali em cima, marcou aqui do lado, marcou aqui embaixo. A prova dos 9 nesse exercício é quando você passa essa linha aqui, ó. Se você tiver bem marcado bem certinho, aqui vai ficar bem no centro. Essa grade aqui, essas linhas guias, ou grid como alguns chamam, devem ser bem leves. Eu estou fazendo mais força para que possam ser bem vistas no vídeo. Uma vez tendo terminado, agora só é partir para o desenho. Um erro que muitos cometem é quando tem essa borda aqui, ó. Aí ele acaba querendo fazer esse desenho sem contar com a borda. Então já marque logo ela. Repare nos espaços negativos. Se for necessário, você acrescenta linhas. Vou acender aqui só para você poder ver melhor.